Sejam todos bem-vindos ao webinar MBOOM, onde a mágica acontece. Meu nome é Vanderlei Reisner, eu sou da Engenharia de Aplicações da SK. Quando nós começamos a falar de MBOOM, a lista de materiais para manufatura, muitas vezes nós precisamos voltar um passo anterior, que é justamente poder entender como isso acontece em relação ao processo como um todo. Essa lista inicial ela é gerada pela engenharia de produto ou engenharia de desenvolvimento. Em cada empresa isso pode variar, mas é a lista de materiais de engenharia que dá início a essa cadeia de processo para a manufatura. Isso gera algumas coisas que são complexas de ser administradas. Em primeiro lugar, quando é feito uma lista de manufatura, a gente tem que entender todo o processo produtivo por trás disso em relação ao item desenvolvido pela engenharia. Então, eu vou citar um exemplo. Eu preciso saber se o material, se ele vai ser comprado ou não, se ele tem rastreabilidade, se ele vai ter estoque ou não, se ele sofre alguma transformação nesse processo, se ao sofrer essa transformação, logo na sequência ele começa a ser rastreado e até no processo de transformação também, se ele vai ser rastreado e vai ter estoque, como é que isso acontece? Então, quando eu começo a fazer essas atribuições de funcionalidades da manufatura, começa a ficar um pouco mais complexo, porque quando a gente está falando de uma meia dúzia de itens, isso fica relativamente simples para a gente poder visualizar o contexto como um todo. Mas quando a gente está falando de muitos componentes, 3, 5 mil componentes aí numa montagem, por exemplo, isso começa a ter uma complexidade um pouco maior. Então, é preciso que se tenha a noção do todo para poder definir algumas situações. E isso é bastante importante. Outro passo que a gente entende que seja bastante complexo de ser administrado sem o auxílio de softwares especializados nesse processo, é quando nós temos, por exemplo, configuração de produto, que foi o nosso tema do webinar anterior, inclusive está nas redes sociais da SKA. Se você não viu, por favor, sinta-se à vontade para pesquisar e entender esse processo. Quando a gente tem uma EBOOM 150%, por exemplo, e nós precisamos gerar uma MBOOM baseada nela, quando a gente utiliza uma configuração tanto de venda quanto uma configuração de customização, de padronização de produto, essa EBOOM passa a ficar 100% no momento que a gente aplica. E a MBOOM, ela também tem que ser 150%, e quando nós aplicamos automaticamente ela necessita aplicar para a MBOOM também esse processo. Então, a EBOOM passa a ser 100%, a MBOOM também vai passar a ser 100%. Mas e aí, como controlar isso com uma gama gigantesca por exemplo, de variações de produto? Quando eu tenho 20, 30 configurações de produto, como é que fazer? Esse processo demanda muito tempo para ser feito a questão da MBOOM, para que a gente possa, você imagina que eu vou fazer 30 configurações, vou criar 30 MBOOMs diferentes. Então isso é um processo bastante árduo para quem faz essa tarefa, e ela muitas vezes acaba gerando pequenos erros, mas que refletem na produção como um todo, e é isso que a gente vem tratar agora nesse webinar. Então, sejam todos bem-vindos novamente. Estes são, na maioria das empresas que a gente acaba convivendo ao longo dos anos, são problemas que são mais ou menos recorrentes na maioria delas, que é identificar os componentes da MBOOM, né, poder ter certeza do que está buscando, e estruturar a MBOOM de acordo com a sua necessidade e ter flexibilidade para essas mudanças. Uma MBOOM baseada numa lista de engenharia EBOOM, e onde há configurador de produto que se possa fazer os filtros tanto para EBOOM quanto para MBOOM numa só vez. Então, esses são os pontos que a plataforma 3D Experience resolve para a parte da MBOOM.
Durante esse webinar, nós vamos seguir esse fluxo aqui, com 7 tópicos principais, que é identificar os componentes de forma rápida e fácil, tipos de itens de MBOOM, a criação de MBOOM com sistema automatizado, flexibilidade para modificações da MBOOM, verificação de itens empregados na MBOOM, os consumíveis na MBOOM e filtrar qualquer configuração na MBOOM. Bom, um dos grandes problemas da MBOOM no modo clássico é justamente dele ser alfanumérico, ou seja, você tem nomes, né, para produtos, para componentes, para montagens, e tem códigos. E aí você tem que fazer a montagem disto de uma forma correta. E isso se torna bastante complexo dependendo da quantidade de itens que você vai tratar. Para quem faz a estrutura de produto, sabe do que a gente está falando, a complexidade que acaba sendo empregada e o nível de atenção que se precisa ter no fazer isso aqui, porque em algum momento, com certeza, algumas coisas vão escapar. Bem, uma das grandes dificuldades que a gente tem quando vai fazer a MBOOM na forma mais clássica, que é baseada num RP, onde é que a gente acaba vendo só a forma alfanumérica e que tu precisa conhecer os itens muito a fundo para poder tomar as decisões de como é que tu vai montar. Eu vou mostrar como é que isso funciona dentro da brand Delmia, tá? Dentro da plataforma 3D Experience, e funciona da seguinte forma. Eu estou dentro de um PPR e agora eu vou começar a criar a minha MBOOM. Então veja que eu criei aqui o primeiro item, eu vou criar um scope disso aqui para que ele possa referenciar com o que eu estou trabalhando. Tá? Então, neste momento, ele criou essa lajota, tá? Então vocês podem observar, vinculando a MBOOM que está criando aqui, então com esse ícone em vermelho aqui, dizendo que ele tem um vínculo com a minha EBOOM, que está aqui em cima. E agora, seguindo esse processo, eu começo a criar. Então, por exemplo, eu vou criar uma segunda montagem disso aqui, uma submontagem desse meu conjunto principal. Tá? Então, eu não vou renomear aqui, eu vou deixar os títulos básicos dele, e agora sim eu posso começar a trabalhar isso aqui da forma como eu desejar. Primeiro passo, para mim eu poderia simplesmente vir daqui e arrastar ele para cá para mim saber o que eu estou utilizando. No entanto, eu gostaria de poder enxergar o que eu estou buscando das informações. Então, veja que quando eu clico em cima deste item, ele começa a me mostrar. O amarelo é o que ele está buscando em termos de conjunto. Então, toda vez que eu vou clicando aqui, ele vai sabendo exatamente o que eu estou fazendo. Então, nesse subconjunto principal, eu vou trazer a minha base. Então, vejo que eu simplesmente trago, arrasto e ele já me mostra a base. Vou criar agora, novamente, neste item aqui, ó, neste aqui, vou criar uma nova submontagem. Tá? Então, vejo que conforme eu vou fazendo, baseado no pai aqui, eu tenho uma submontagem e eu posso abrir os filhos dele nessa submontagem, e aqui eu estou trazendo uma nova submontagem para montar outra classe. Bom, o que eu quero buscar nessa classe? Eu quero buscar essas duas conchas aqui. Então, automaticamente eu venho trazendo elas para cá. Ó, eu trago as duas. Por quê? Por que são duas aqui? Porque aqui eu tenho configuração de produto. Então, um pouco mais adiante, vocês vão poder entender como é que a gente vai trabalhar nesse processo. Então, é legal que, por exemplo, dentro desses processos aqui, conforme eu vou criando, eu vou podendo estabelecer as minhas formatações e entender exatamente o que eu estou trazendo. Então, nessa terceira submontagem, por exemplo, eu vou trazer os motores para cá. Então, eu vou trazer um motor de 80 e vou trazer um motor de 100. Se eu abrir nessa submontagem aqui, por exemplo, eu quero ver quais são os filhos que ele está trazendo. Então, vejo que eu tenho dois tipos de motores aqui dentro.
Bem, agora nós vamos falar de tipos de itens de MBOOM. E para isso é importante que eu consiga, por exemplo, visualizar alguns detalhes muito importantes. Primeiro, quais são os tipos de itens de manufatura? Eu tenho Manufacturing Assembly, que seria como uma montagem ou uma submontagem. O Provided Part, que pode ser estabelecido tanto para itens comprados quanto para itens produzidos internamente. Eu tenho as duas opções. E aí, logo abaixo aqui, se a gente olhar, eu tenho o Transform, que aí é justamente para mim poder dizer, por exemplo, quando eu vou ter uma transformação numa matéria-prima. Então, vamos imaginar uma peça dobrada, por exemplo, onde é que eu tenho uma chapa de aço bruto, eu tenho a transformação para um blank, né? E aí depois, com esse processo estabelecido ali de transformação, eu vou poder ter a questão de ter a matéria-prima pronta, ou seja, o manufactured material, né, que está logo abaixo. Eu posso também ter kits de manufatura, então, por exemplo, parafusos, porcas, eu posso ter fasten, que são sistemas de fixação, aí rebites, por exemplo, cordões de solda, quando eu vou fazer uma solda numa montagem, então a gente vai ver isso acontecendo um pouco aqui dentro. Então, para isso, eu vou começar a criar dentro desse meu PPR aqui a primeira lajota como uma montagem, né? E aí vou começar a adicionar, vou colocar uma submontagem, agora dentro dessa submontagem, por exemplo, eu vou estabelecer que eu vou ter uma peça estabelecida pronta, né? Então, ou seja, eu vou começar a inserir a forma como eu quero que essa minha submontagem aconteça. Então, eu tenho uma peça acabada, tá? Então já com material, né? Manufactured material. Logo acima eu vou colocar uma transformação, porque essa peça, para ela chegar nesse ponto que ela estava abaixo, ela precisa ter uma transformação. E acima dela, acima da transformação, eu vou adicionar um provided part, ou seja, uma matéria-prima, uma transformação, uma peça pronta e uma submontagem. Dentro dessa submontagem, por exemplo, eu posso ter ainda itens fantasmas. Então, isso comumente utilizado, né? Então, os dummies eu posso ter, assim como eu também posso atribuir, por exemplo, os kits de manufatura, então porcas, parafusos, arruelas, enfim, qualquer kit que eu queira estabelecer. E ainda, dentro desse processo, eu vou colocar, por exemplo, um sistema de fixação nessa minha montagem. Então, quando eu montar ela, vai ser um cordão de solda, ou enfim, qualquer coisa. Veja como é que ele atribui isso na montagem. Então, se nós percebermos como é que fica na árvore da MBOOM, fica desta forma assim. Ó. Então, a montagem principal, a sua submontagem ali. Bem, agora nós vamos ver uma forma de criar a MBOOM com um sistema bem automatizado. Para isso, eu vou fazer o processo desde o início aqui para mostrar para vocês. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer para criar uma MBOOM, obviamente, é criar ela ali e colocar o scope dela em relação à EBOOM que a gente quer trabalhar. Tá? Então, feito isso, o nosso próximo passo agora é buscar a ferramenta para que a gente possa fazer essa criação automática. Então, observem que eu vou dizer o que vai vincular ao que. Então, a MBOOM, a EBOOM, ela vai criar um assembly completo, todos os itens, né? Então, tudo que for assembly na EBOOM passa a ser assembly na MBOOM. A mesma coisa é para provided part. E aí ela começa a executar. Então, ela vai item por item da EBOOM e passa a ver o que é montagem, ela vai trazer como montagem para MBOOM, e o que é peça, ela vai trazer como peça para dentro da MBOOM. Então, ela está filtrando todos eles. E agora, neste momento, ela vai nos mostrar, por exemplo, tudo que ela executou nesses processos. Então, veja que ela vai trazer uma cópia exata do que está dentro do processo da EBOOM. Então, da mesma forma que a gente tinha dentro da EBOOM, ela acaba trazendo para cá com os mesmos filtros que a gente tinha
anteriormente na IBUM. Então, nesse momento, a gente pode começar a trabalhar e mudar isso para a forma que a gente achar melhor. Então, a gente pode ajustar isso de acordo com o nosso critério. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer nesse processo é, por exemplo, criar uma submontagem para atrelar várias outras coisas dentro. Por exemplo, então eu vou criar agora o bucket, tá? Que são as conchas, para criar essa submontagem, porque elas estão separadas, ela veio com duas lá, né? Então eu quero agrupar elas numa única. É importante agora que eu vá fazer esse processo, eu simplesmente preciso arrastar ele para dentro dessa minha montagem e automaticamente ela vai estar atribuída. Então eu vou ter uma montagem bucket com as duas conchas ali dentro. Posso reordenar a árvore para que ela fique de acordo com a minha necessidade, então eu quero que ele esteja lá no começo, atribuído logo abaixo da base. Então, eu posso fazer isso. Aplico essa minha opção. Volto agora aqui na condição de trazer ela totalmente fechada e abro de novo para dar um update nela. E aí eu já tenho as duas conchas ali dentro dessa submontagem que eu acabei de criar. Uma etapa que normalmente ocorre é o ajuste de uma MBOOM que eu já criei. Eu preciso ter flexibilidade para fazer modificações nela de acordo com as minhas necessidades. Então aqui eu vou usar um exemplo mostrando esse processo para vocês. Bom, nesse primeiro momento aqui, eu vou criar uma submontagem para essa minha montagem principal. Tá? Então eu vou me basear na parte do motor, eu vou criar o motor submontagem A. E também vou criar uma nova submontagem no motor B agora. E com essas duas submontagens eu vou começar a determinar o que eu vou trazer para cá em relação ao meu motor. Então, por exemplo, eu estou pegando um motor de 80 HP e eu vou começar a buscar os componentes que eu quero para cada uma das submontagens. Tá? Então aqui eu venho escolhendo os meus itens e eu consigo ver na minha visualização ali todos os itens que eu tenho nessas minhas escolhas aqui. Então, simplesmente eu passo a definir na montagem A o que eu quero nela e, consecutivamente, depois eu vou partir para o mesmo pressuposto na B, trazendo as coisas que são inerentes a ela. Tá? Então, aqui, nesse momento, eu nem estou muito preocupado em relação ao que eu estou trazendo, porque eu tenho a flexibilidade de poder modificar de acordo com as necessidades posteriores. Então, obviamente, a gente tem uma preocupação de buscar os itens mais corretamente, mas se algum deles acabar passando, por exemplo, nesse caso, eu trouxe o conjunto de parafusos e alguns outros componentes direto para B. Então, em algum momento eu vou perceber que o meu sistema aqui, ele precisa ser alterado, e aí eu vou fazer essas alterações de acordo com a necessidade que eu tiver no momento. Então, eu consigo visualizar isso de forma fácil. E essa é a principal mensagem que a gente pode passar aqui. Eu consigo verificar o que não pode fazer parte de uma e o que não pode fazer parte de outra visualmente. Eu não preciso ter uma preocupação de, olha, isso aqui eu quero que esteja aqui ou ali, mas buscar eles de acordo com o que eu preciso realmente. Então, eu vou montando e aí eu consigo ver que, por exemplo, tem itens que eu coloquei na A que precisam estar na B. Então, veja que eu posso ir buscar essas opções. Tá? Então, eu consigo definir, esse está na B. Vou buscar os componentes que estão atrelados ali, o que eu acabei colocando, por exemplo, numa montagem de forma errada e trago ela para a montagem correta.
Então, eu vou passando item a item, olhando aqui o que está dentro de uma, o que está dentro de outra, e vou ajustando isso de acordo com o que eu preciso. Então, aqui, veja que eu tenho alguns itens que eu posso simplesmente trazer para o meu processo, então eu vou adicionando então, alguns componentes aqui. Eu tenho uma peça que está do lado da montagem A, que eu quero trazer ela para B, e assim a mesma coisa, por exemplo, o conjunto de parafusos eu quero que esteja na montagem A, assim como o componente, que eu posso pegar e arrastar ele diretamente de uma para outra. Então, veja que eu vou passando o que eu não quero que esteja na montagem B para A, e o contrário é verdadeiro também. Então, se eu vi alguma coisa que eu montei na A que eu quero trazer para B, eu posso fazer esse processo também. Então, essa é a parte interessante do meu processo, que eu consigo visualizar tanto diretamente no produto, quanto na visualização 3D. Então, veja que eu trouxe um componente para cá. Então, imaginem que eu quero montar isso desta forma nas minhas montagens. Mas aí eu percebo que, por exemplo, eu gostaria de ter uma montagem, uma submontagem anterior para esse motor aqui, para que eu possa definir uma submontagem para que eu possa colocar outras submontagens dentro. Então, eu vou colocar isso aqui como montagem principal do motor, vou atribuir, e aí simplesmente eu preciso pegar, arrastar essas montagens de acordo com o que eu quero aqui dentro. Então, veja que ele é muito simples, ó. Eu trouxe, arrastei, então eu tenho uma montagem do motor completa e as duas submontagens ali logo na sequência. Outra coisa bastante importante é que agora, veja que eu cliquei no item motor, eu vi que tem um componente que eu acabei esquecendo. Então, ó, quando eu clico, ele já me mostra tudo que está vinculado àquela montagem. Aquela parte 18 ficou faltando, então eu vou agregar ela. Ó, veja que eu coloquei ela no lugar que eu não queria, então eu vou trazer ela para outra montagem, para A. Então, essa é a grande facilidade, que primeiro eu consigo ver tudo que está atribuído, consigo montar da forma como eu acho mais conveniente e ir ajustando de acordo com o que eu preciso. A verificação de itens empregados na MBOOM apesar da gente ter visto há pouco dentro da criação da MBOOM ali, que existem uma forma de fazer, de eu visualizar o que foi adicionado a uma montagem ou não, existe uma ferramenta especializada para isso, e é isso que a gente vai ver agora como é que ela funciona. Então veja aqui, eu tenho uma MBOOM estabelecida aqui, e eu vou buscar dois itens aqui dentro desse processo. Primeiro eu vou mostrar para vocês que ela está toda assignada, ou seja, todos os itens estão empregados, então eu consigo ver pelo scope, pelas cores. Então, o verde lá em cima está me dizendo que tem uma associação dos itens, e o azul está dizendo que os itens estão assignados indiretamente. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um item desse processo aqui. Eu vou remover um item da minha MBOOM, que é aquele upper frame. Eu vou buscar mais um item para que a gente possa ver como é que isso acontece. Então, dentro do motor de 80, eu vou remover o parte 2 ali, que é aquele item debaixo do motor ali. Eu vou remover ele também aqui de dentro da minha MBOOM. Então, eu tenho ele só dentro da minha EBOOM, ela continua lá normal. E agora eu quero ver quais os itens que não estão atrelados. Então, eu peço novamente para ele fazer o BI, e agora vocês podem ver que o laranja ali, ele está mostrando nos itens que não estão assignados. Ó. Então, se eu clicar em cima do maisinho, ele abre a montagem, submontagem, até chegar na peça para me mostrar. Olha, essa peça ela não está atribuída ainda à MBOOM. Então, com isso eu consigo visualizar exatamente quais são os itens que eu tenho esquecido, por exemplo, que eu não tenho atribuído à minha MBOOM.
Outro ponto bastante importante dentro da MBOOM é a possibilidade de eu utilizar itens que não têm 3D, por exemplo, consumíveis, todos os consumíveis, embalagens, óleos, enfim, qualquer coisa que, graxas, que sejam itens que a gente acaba não tendo um 3D, mas que precisam estar dentro da MBOOM. Então é isso que a gente vai ver agora, como fazer esse processo. Então aqui novamente eu tenho a minha MBOOM já definida, tá? Então com seus itens separados por submontagem, de acordo com os critérios que eu quero utilizar. E aí eu vou começar a empregar agora, vou escolher um item aqui para a gente poder começar a fazer essa questão de colocar itens consumíveis aqui dentro. Então, nesse primeiro momento, a gente vai buscar dentro do conjunto, do subconjunto base, para que a gente possa atribuir isso nesse processo. Então, aqui na base, eu vou expandir ela aqui para a gente poder chegar nos itens que a gente precisa. Tá? Então, subir alguns níveis aqui. Vou ainda pegar, vou subir mais alguns níveis aqui nessa submontagem. Então, veja que eu tenho tudo diagramado de acordo com as minhas submontagens que eu tenho aqui. Então, veja que eu tenho vários itens aqui dentro. Né? E eu vou buscar, nesse subconjunto aqui, eu vou atribuir, por exemplo, consumíveis. Então, eu tenho o subconjunto da lança aqui, né? E aí eu vou utilizar a graxa para montar esses eixos aqui, dentro dessas buchas, e aí eu vou atribuir agora esse consumível. Bom, o consumível aqui, eu tenho vários tipos aqui, né? Então eu posso fazer por volume, por área, por massa, por comprimento. Então eu tenho vários tipos aqui dentro. Eu posso buscar de materiais aqui ou de peças diretamente. Então, eu tenho os dois tipos aqui. Então, aqui eu vou utilizar do Continuous Provided Material, né, por massa. Então, eu vou atribuir dentro dessa montagem e vou especificar que isso aqui vai ser uma graxa P862. Atribuído o nome dessa graxa. Observem que agora eu vou expandir de novo isso aqui para o nível de filhos, e aí eu consigo ver que a graxa, então eu tenho vários componentes que montam essa submontagem ali, e lá no final dela eu tenho o meu consumível. Então, graxa P862, eu vou dizer para ela que a quantidade, em vez de ser 1 quilo aqui, vai ser meio quilo de graxa nesse processo. E assim poderia ser embalagem, poderia ser qualquer outro consumível que eu quisesse colocar. Bem, outro ponto muito importante é quando nós temos na nossa EBOOM configuração de produto, tá? A importância da gente poder filtrar a MBOOM de acordo com a EBOOM 100%, porque se a minha MBOOM tiver que ser criada para cada configuração, isso vai me gerar um trabalho gigantesco na hora de fazer as ramificações de todo o processo para manufatura. Então vejam como isso acontece dentro da plataforma, ela é muito simples. Aqui, novamente, eu tenho, então, as minhas configurações. Então, eu tenho uma EBOOM 150% e tenho uma MBOOM 150% também. Então, todos os itens aqui, eles têm a mesma configuração de quantidade que tem lá dentro da minha EBOOM. Aqui, agora, a primeira coisa que eu preciso me preocupar é que isso tenha efetividade entre uma e outra. Então, nesse caso, já está com efetividade. E agora eu simplesmente vou utilizar o filtro para mim poder fazer isso. Então, aqui eu tenho algumas opções que eu posso trabalhar. Ele vai abrir uma janela para conversar agora, para que a gente possa fazer. Então, eu vou dizer que tudo que eu aplicar para EBOOM, ele vai refletir para MBOOM também. Então, veja que eu tenho uma configuração Índia, por exemplo, né, que é país indiano, e quando eu aplicar ela, vocês podem observar que as quantidades ali vão mudar e vão se ajustar de acordo com a minha necessidade.
Então, a quantidade está tudo especificado, então a minha EBOOM e a minha MBOOM está baseado nessa configuração. Então, aqui eu posso ter N configurações para que eu possa fazer. Vou tirar os filtros novamente. Vou minimizar aqui, para que ele volte ao primeiro nível de novo. Então, todas as configurações aplicadas. Eu vou voltar e vou fazer de novo essa mesma processo. Então, veja que tudo ele tem, por exemplo, as 3 cores ali, tem os 3 países ali também. Então, as 2 cores, desculpe, os 3 países. Então, agora eu vou filtrar por Japão, por exemplo. O Japão, a cobertura vai ser laranja, a bandeira vai mudar, o tipo de motor, tudo está de acordo com a configuração. Então, veja que eu tenho as configurações e ela filtra direto dentro da MBOOM a mesma configuração da EBOOM. Tá? Então, isso é importante, que isso facilita muito para quem trabalha com configurações. Eu só gostaria de ressaltar, então, alguns benefícios que a MBOOM na 3D Experience, na plataforma 3D Experience, apresenta. Tá? Algumas coisas são muito importantes, como a possibilidade de tu enxergar exatamente o que tu está buscando. Saber exatamente quando tu clica num item, qual é ele, como é a característica dele, para que eu possa enxergar e tomar a decisão certa. Então, isso é muito bacana. A variedade e possibilidade do tipo para criar MBOOM, então, itens fantasmas, todo aquele processo que eu mostrei para vocês lá anteriormente. Ter muita flexibilidade para montar a MBOOM, então, a questão de poder editar, voltar, trazer de uma submontagem para outra, de acordo com a minha necessidade. Saber se realmente tudo que eu quis colocar dentro da minha EBOOM, da minha MBOOM, baseada na minha EBOOM, se realmente foi assignado dentro da MBOOM. Ter a certeza absoluta que eu trouxe todos os itens que precisava. A forma de empregar os consumíveis, então ela é muito rápida, muito simples de ser feita, então eu posso colocar dentro de uma montagem, colocar dentro de uma submontagem, enfim, de acordo com o que for desejado. E aí, por final, a importância de poder filtrar qualquer configuração na MBOOM, é que eu tenha isso de uma forma simples e rápida, escolhendo os meus filtros. Eu gostaria, então, em nome da SKA, agradecer a todos por estarem nesse webinar e aguardar para os próximos webinars que todos possam estar presentes. Ok? Muito obrigado e uma boa semana a todos.